Oi, pessoal! Sabe aquele tipo de debate em que parece que ninguém está ouvindo de verdade? Fica só um trocando opinião com o outro e nada acontece? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um filósofo, o Hegel, para entender o que, na visão dele, diferencia uma crítica de verdade de um simples beco sem saída de opiniões pessoais. Então, vamos direto ao ponto, com uma pergunta que, olha, é fundamental. Será que toda opinião tem o mesmo peso? Num debate, como é que a gente decide o que é válido e o que não é? Esse é exatamente o X da questão que o Hegel tentou resolver. E tá aí o problema que o Hegel viu. Quando a discussão vira eu acho isso contra mas eu acho aquilo, o resultado é esse aqui, um impasse. Sem um critério, sem uma régua em comum, o debate simplesmente não sai do lugar. Fica essa batalha de opiniões, né? Subjetividade pura de um lado contra a subjetividade pura do outro. Bom, vamos então explorar um pouco mais esse dilema. O que acontece quando a crítica fica assim, à deriva, sem uma bússola para apontar o caminho? E olha, Hegel resumiu isso de uma forma genial. O que ele está dizendo aqui é que sem um padrão absoluto, um ponto de referência, a crítica fica presa num loop infinito. Só opinião contra opinião. Assim, não tem como chegar a um veredito, sabe? Muito menos chegar perto de alguma verdade. Ou seja, o ponto central é esse. Para uma crítica valer alguma coisa, ela precisa de uma medida, uma régua, que não dependa nem da opinião de quem está criticando, nem da própria obra que está sendo analisada. Tem que ser algo externo aos dois. A grande pergunta é, que padrão é esse? E é aqui que a coisa fica interessante, porque Hegel vem com a solução dele. Ele basicamente diz que sim, existe um norte verdadeiro para guiar o debate. Um padrão único, objetivo, para toda e qualquer filosofia. E esse padrão tem nome. É a ideia da filosofia. Pensem nisso como a essência pura, o DNA da filosofia. É como um crítico de arte que olha para uma estátua e a julga pensando numa ideia de beleza perfeita que ele tem na mente. O crítico de filosofia para Hegel tem que fazer a mesma coisa, mas usando essa ideia da filosofia como medida. E o foco aqui, pessoal, é na unidade. Para Hegel só existe uma filosofia de verdade, porque só existe uma razão. Pensa bem, não existem duas matemáticas que se contradizem, certo? Para ele, com a filosofia a mesma coisa. Não podem existir várias filosofias verdadeiras e opostas. O padrão, portanto, tem que ser um só, único. Ok, legal, a gente tem o padrão. Mas, e na prática? O que um crítico faz com isso na mão? Segundo Hegel, existem basicamente duas tarefas: ou rejeitar ou refinar. E o processo é bem direto, quase um fluxograma. Primeiro, o crítico se pergunta, esse trabalho aqui, lá no fundo, tem a ideia da filosofia? Se a resposta for não, então o trabalho tem que ser rejeitado, descartado como algo que não é filosofia. Agora, se a resposta for sim, mesmo que essa ideia apareça de um jeito meio torto, meio imperfeito, aí o trabalho do crítico muda, vira análise e refinamento. Vamos ver primeiro o caso da rejeição. Quando um trabalho simplesmente não tem essa ideia da filosofia, a tarefa do crítico é bem clara, mostrar como aquilo é vazio. Hegel até usa uma palavra em alemão para isso, Plattheit, que a gente pode traduzir como banalidade, algo raso. É o famoso muito barulho por nada. O objetivo é meio que expor esse vazio e tirar essa não-filosofia da mesa de discussão. E sim, pode parecer meio autoritário, mas para ele era necessário. Agora, e o outro caso? E quando a obra tem sim a ideia, só que de um jeito imperfeito? Aqui o papel do crítico vira outro. É um papel construtivo. Ele precisa identificar onde a ideia aparece e, o mais importante, separar essa essência pura das limitações, das opiniões, da subjetividade do autor. É exatamente como lapidar uma joia bruta, sabe? Tirar as impurezas para revelar o brilho que já estava lá. E o Hegel não ficou só na teoria não, viu? Ele foi lá e diagnosticou o que ele via como os problemas filosóficos da sua época. Vamos dar uma olhada rápida em algumas dessas doenças que ele identificou. Primeiro, o que ele chamou de mania da originalidade. Aquela obsessão de que, para ser filósofo, precisa inventar um sistema totalmente novo, do zero. Hegel criticava isso duramente. Para ele, pensar de verdade não era ser o diferentão, mas sim ter a capacidade de enxergar a mesma ideia universal em vários sistemas diferentes. Depois tem a poeira de palavras vazias. Sabe aquela conversa que usa todo o jargão, todas as palavras difíceis dos grandes filósofos, mas que no fundo não tem conteúdo nenhum. É só casca. É tipo falar filosofês só para impressionar, mas sem entender a essência do que está sendo dito. E essa aqui é polêmica, a loucura da popularização. Hegel era direto ao ponto, filosofia, por natureza, não é algo popular. Não é para ser fácil.
Ele dizia que tentar simplificar a filosofia para o senso comum é, na verdade, destruir a filosofia, porque a função dela é justamente ir contra o senso comum, é desafiar o que a gente acha óbvio. Tá, mas por que a gente está falando de ideias de mais de 200 anos atrás? O que isso tem a ver com o mundo de hoje? É agora que a gente conecta o pensamento de Hegel com o nosso cenário atual. Pensem só, a gente vive na era das bolhas, dos algoritmos, dessa ideia de a minha verdade contra a sua verdade. Nesse cenário, a insistência do Hegel de que a gente precisa de um padrão comum, de um chão firme compartilhado para poder debater, soa mais relevante e necessária do que nunca. E este gráfico aqui meio que resume o abismo entre o que Hegel sonhava e a nossa realidade. Ele queria um padrão absoluto lá em cima que unisse todo mundo. Hoje o que a gente vê é a subjetividade individual reinando, e aquele terreno comum, o espaço para o diálogo, parece que está cada vez menor. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Num mundo onde a minha verdade parece ser o que mais importa, qual é o preço que a gente paga por não ter mais um padrão comum? Se cada um se entrincheirar na sua própria bolha, qual é o custo para o nosso diálogo, para a sociedade e, no fim das contas, para a própria busca por conhecimento? Fica aí a reflexão.